pessoal, sou o Lucas, tudo bem? Esse é o canal Periferia do Mundo, fala sobre música alternativa, fala sobre leitura alternativa e fala também sobre aquilo que não aparece nos telejornais e no Facebook de cada um, ou que a gente acha que não tem o devido valor no noticiário. Esse programa é o Da Ponte Pra Cá, embora. Tem que analisar algumas coisinhas aí, ficar esperto, entender o que é que está acontecendo na política, porque é justamente lá que as coisas acabam impactando na nossa vida cotidiana. Tudo aquilo que te foi prometido, tudo aquilo que te foi dito lá em 2015, 2016, lá no golpe na Dilma, ou tudo aquilo que foi usado de desculpa para acontecer tudo que aconteceu, parece que não era bem assim, certo? O desemprego continua bem alto, acima de 13%, com mais 14% de desocupados, seja lá o que isso signifique para eles. A economia não se recuperou como eles disseram que ia se recuperar para você. A nossa democracia e a corrupção que corrói ela diariamente continua aí, do mesmo jeito, né? Não melhorou em nada. Eu diria até que piorou, porque há um certo cinismo nessa melhora que eles estão colocando para a gente. As nossas empresas nacionais estão todas sendo entregues ao capital estrangeiro. As grandes multinacionais da Europa, dos Estados Unidos, as grandes petroleiras do mundo estão vindo aqui tomar o que seria nosso, o que era nosso. Eles estão fazendo aí, colocando o programa deles em ação, a ponte para o futuro. Eles só não quiseram dizer para você que essa ponte era para o futuro deles. Uma coisa eles fizeram, que eles prometeram que iam fazer, falaram e se resumiram a isso profundamente. A prisão do Lula. Prenderam o cara mesmo, prenderam. Tinha prova? Não tinha prova. Então ele foi corrupto. O que seria ser corrupto fica a cargo do juiz decidir. Esse juiz condenou uma pessoa, um ex-presidente desse país, mas não importa se foi presidente, se não foi, não interessa, uma pessoa sem provas, sob a alegação de que ele teria aceitado uma espécie de propina de uma empreiteira, só que essa propina não em dinheiro vivo, mas sim em uma reforma num apartamento, sendo que essa reforma teria custado lá em torno de 2 milhões de reais, um triplex próximo da praia. Por conta dessa reforma, a empreiteira teria ganho alguns benefícios em algumas licitações, teria facilitado a sua entrada em alguns projetos do governo, enfim, algo nesse sentido. Fato, que é o que importa na justiça, fato é que não houve nenhuma prova. Pelo contrário, houveram provas de que o apartamento não era dele. Isso tinha prova. Não foi feita nenhuma espécie de perícia mais aprofundada nesse apartamento para saber sobre reformas e tal. Esse juizinho aceitou basicamente a palavra do dono da empreiteira, dizendo que fez isso, e ignorou qualquer tentativa da defesa mostrar para ele que essa não era verdade. Eles tinham que entregar a cabeça de alguém, e eles queriam a cabeça do Lula, especificamente. Eles entregaram aí para a mídia. Mas mais do que isso, eles tinham que tirar ele das eleições, né? Porque à medida que eles foram vendo que não tinha prova, que ia ficar complicada a coisa e tudo mais, para prender o cara, foram cozinhando, e aí quando viram que o cara ia ser candidato, e que mesmo com todo o ataque da grande mídia, diariamente, falando mal do cara, sem prova, sem nada, a população não acreditou, não aceitaram essa conversa. Quando ele disse que ia ser candidato, correu aí o país, deu umas voltas por aí, foram fazer uma pesquisa e o cara ia ganhar no primeiro turno, provavelmente. Mesmo que fosse pro segundo turno, ele ia tirar de letra. Não podiam deixar isso acontecer, afinal de contas o objetivo do golpe lá atrás, e a Lava Jato é parte desse golpe, era exatamente tirar o PT do poder. E aí você tira para devolver assim, de mão beijada? Não ia acontecer. Então eles fizeram o quê? Prenderam o cara. Sem prova mesmo, dane-se.
O judiciário é deles. A lei foi feita para, né, você se resguardar, você ter os dois lados e tudo mais. Mas, cara, se você tem um juiz na tua mão, foda-se o outro lado, entendeu? Não interessa o outro lado, o juiz é teu. Ah, mas e a segunda turma de não sei o que? É deles também. Cara, é uma classe social extremamente rica de quem nós estamos falando aqui. É uma classe que luta nesse momento a todo custo para não perder um auxílio moradia. Um auxílio moradia que é um insulto à população. Por que um insulto? Porque um juiz não ganha pouco, certo? Ganha lá para cima dos seus 10 mil reais por mês. Ganha lá seus benefícios, seu auxílio paletó, seu auxílio não sei o que, seu pode andar com segurança dependendo da situação. Tem tudo de mão beijada. E aí tem também o auxílio moradia. Um auxílio moradia para quem não precisa. Qualquer prefeitura desse país, qualquer governo, com raras exceções, nega e dá um trabalho enorme para alguém conseguir um tal de auxílio aluguel de uns 500 reais, 400 reais para sobreviver, porque tem uma renda muito baixa. Enquanto isso, esses juízes, essa classe social de juízes, está aí lutando para não perder o seu auxílio moradia, e esse auxílio moradia deles é de R$ 4.400, mais do que ganha 92% da população brasileira. Só o auxílio moradia dos caras é de R$ 4.400. Você acha que um cara desse, ele está preocupado com a população brasileira, com a justiça social, econômica, solidária, com se tem prova ou se não tem para condenar um cara que ele não quer ver no poder? E não são todos, mas eu estou falando infelizmente da maioria. E é por isso que acontece o que aconteceu. Então a gente tem que ficar esperto, entender os porquês por trás das coisas e entender qual a alternativa que a gente tem. As eleições estão aí, nós temos que ficar de olho em quem é que está do nosso lado, quem é que está do lado de uma justiça mais social e quem é que está do lado da periferia do mundo. Da ponte para cá, a gente tem que ficar de olho em quem é que está. Vamos para a próxima. Mudando um pouco de assunto, quero dar uma dica aqui mais cultural, né? Vamos falar um pouco de leitura, mas de leitura alternativa. Eu sei que vocês leem pra caramba, porra, vocês lêem livro todo dia, certo? A gente lê pra caramba, até porque a gente tem tempo de sobra, né? Inclusive, a gente ganha auxílio leitura para comprar livro, para ler, para se atualizar. A gente não, mas os juízes ganham, viu? Então, como a gente não ganha nenhum auxílio e também não tem muito tempo, queria dar uma dica aqui de uma leitura mais rápida, mais tranquila, mais visual, mas ao mesmo tempo muito interessante e com um conteúdo que nos ajuda, certo? Estou falando aqui dessa história em quadrinhos, se chama O Cidadão Invisível, baseada no livro que é O Cidadão de Papel, um livro muito bom, por sinal eu li quando era adolescente, achei lá na biblioteca da minha escola e achei muito legal. Escrito por Gilberto Dimenstein, que além de escritor, também é o criador daquele portal na internet, aquele site Catraca Livre, muito bom, só de aí, notícias alternativas, dicas alternativas de lazer, de cultura. E a dica minha aqui é essa HQ, ela coloca em quadros mais visuais, mais interessantes, a situação da população de rua no Brasil, traz uma análise assim bastante interessante sobre essa situação. Tem aí em torno de 60, 65 páginas e, enfim, mostra um pouco de como é a vida na cidade, de dois lados, de quem não está na rua e de quem está na rua, e mostra os paralelos e os paradoxos disso tudo aí. O Cidadão Invisível, baseado no livro Cidadão de Papel, de Gilberto Dimenstein, escrito por Ivan Jaffe e ilustrado por Eduardo Ferigato. Fica a dica aí para vocês, procura na internet, lê para você, lê para o seu filho, lê para todo mundo que você puder. Depois que você leu, compartilha, manda para alguém, mostra, explica, fala sobre ele, porque a gente precisa dessa outra mídia alternativa que se chama boca a boca. Senão
o nosso lado não é contado, não é não?